Hum. Muito bom dia. Como é usual, começaremos 10 minutos depois da hora. Hum. Bom dia. Bom dia. Portanto, os tópicos da aula de hoje, espero chegar ao segundo tópico, têm a ver com o significado geométrico do sinal da segunda derivada. Na aula passada começámos a falar de derivadas de ordem superior à primeira. Introduzimos coisas mais ou menos triviais, mas enfim, de notação, convenções sobre derivadas de ordem superior à primeira. Muito simplesmente definem-se recursivamente. E regra de Cauchy ou regra de L'Hopital, já começámos a falar na sexta-feira passada. Eu falei um bocadinho disso como uma consequência do teorema de Cauchy e começaremos a falar disso porque o que vimos na sexta-feira passada é um caso muito particular. De facto, há 4 regras de Cauchy ou L'Hopital, como vocês preferirem, para lidar com o cálculo de limites que são intervenções da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, à custa de aplicações mais ou menos diretas do teorema de Cauchy. Aquela que vimos na sexta-feira passada era a aplicação mais direta. As outras dão um bocadinho mais de trabalho a descobrir e não veremos a justificação de todas, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Enfim, veremos uma. Okay? Portanto, a aula 2 é sobre isso. Começaremos a aula propriamente dita quando chegarmos à hora. Portanto, às 11h10.
Bom, o que é que eu quero dizer com o significado geométrico do sinal da segunda derivada? Bom, a informação essencial vai ser muito parecida com aquilo que nós fizemos com a primeira derivada. Com a primeira derivada, ser maior ou igual a zero, enfim, num intervalo aberto, equivalia a f ser crescente. Claro está, também. Não era Sim, só sim. quando f é maior, porque quando f' é maior que zero, porque quando f igual a zero é um extremo, ou não? Ouça, crescente inclui o caso de uma função ser constante. Quando eu quero falar de estritamente crescente, digo estritamente crescente, está bem? Ok, Portanto, ok, f' maior ou igual a zero é equivalente a f a ser crescente. Ok? obrigado. Bom, e claro está, quando o sinal vira ao contrário, não é? Também funciona. Aqui eu estou a supor que f está definida num intervalo aberto, assim. Bom, o que é que se vai passar com a segunda derivada? Com a segunda derivada, supondo que uma função tem duas derivadas num intervalo aberto, portanto, essa é a suposição que vamos fazer, o que nós vamos descobrir é que segunda derivada maior ou igual a zero vai corresponder a f ser convexa, ok? Que é algo que eu ainda tenho que explicar o que é que quer dizer. E f ter segunda derivada menor ou igual a zero corresponde a f ser côncava. Okay? O que é f ser convexa ou ser côncava? Em termos imprecisos, mas sugestivos, quer dizer ser convexa, o gráfico está assim, e ser côncava está assim. Ok? Portanto, tem uma concavidade virada para baixo no caso de ser côncava, virada para cima no caso de ser convexa. Claro está que isto em termos de matemática não é nada, mas queria que vocês tivessem essa ideia já. Okay? Portanto, eu vou precisar primeiro, para esclarecer isto, definir o que é uma função convexa de maneira que não seja vigarice, não é? Portanto, qual é a definição de função convexa? Portanto, f definida num intervalo, não necessariamente aberto, se, um, se verificar a seguinte condição, que eu vou primeiro esboçar aqui no meu desenhinho que fiz aqui ao lado. Se vocês pegarem dois pontos do gráfico do F e os unirem por um segmento de reta, a definição de ser convexa vai querer dizer
que entre esses dois pontos o gráfico está abaixo desse segmento de reta. Ok? Realmente o meu convexa estava aqui com muito mau aspecto aqui do lado esquerdo. Portanto, aqui está em letras maiúsculas como se escreve. Okay? Se quaisquer que sejam os pontos X e Z no intervalo I, okay? E qualquer que seja o T entre 0 e 1, okay? Este T vai representar a porção do intervalo para definir um ponto intermédio, ok? Portanto, a ideia ser aqui será um X, ali será um Z, e aqui no meio, já agora apago aqui de baixo, eu vou ter um ponto intermédio, vou escrever como Tx mais 1 menos T, Z, ok? Se o T estiver entre 0 e 1, Tx mais 1 menos Tz é um ponto entre X e Z. No caso particular de T ser igual a 0, vocês obtêm Z. No caso particular do T ser igual a 1, obtêm X. Se tiver um valor intermédio, por exemplo, um meio, fizerem T igual a um meio, ficam com um meio de X mais um meio de Z, que é exatamente o ponto no meio do segmento unindo X a Z. Portanto, o que eu estou a dizer é que escolhendo dois pontos, um certo T entre 0 e 1, o valor da função em Tx mais 1 menos T Z tem que de certeza ser igual ao valor que eu obteria por interpolação linear à custa dos valores em x e dos valores em z, ou seja, menor ou igual a t f de x mais 1 menos t vezes f de z. Ok? Portanto, a definição de ser convexo é simplesmente isto. É uma definição que não exige nada em termos de existência de derivada ou de segunda derivada. Ok? Portanto, o que eu vos estou a dizer é que este ponto vermelho ali em cima tem que estar, de certeza, acima do ponto azul que eu estou aqui a pôr. Okay? Ou seja, o ponto do gráfico da função tem que estar abaixo do ponto que eu arranjei no segmento de reta unindo x, f de x a z, f de z. Ok? E isto tem que funcionar para todos os dois pontos no intervalo i e para qualquer valor de t. Ok? Bom, consequências da definição. Portanto, eu vou citar um conjunto de propriedades que não vou demonstrar, exceto talvez a última, okay? Que tem a ver com esta definição de convexidade. A primeira coisa que eu vou fazer é um exemplo para vocês se convencerem que esta definição de função convexa não exige muito à função. Se vocês tiverem f definida no intervalo 0, 1, com valores em r, satisfazendo f de x igual a 1, se x é igual a 0, e 0 se x pertence ao intervalo 0, 1. Ou seja, uma funçãozinha cujo gráfico
simplesmente assim. Portanto, sendo um ali, sendo um acolá. Ok? Portanto, a função é 0 em todo o intervalo 0, 1, exceto no 1, exceto no 0, onde vale 1. Vou dizer já mal. Ok? Esta função, este f, é convexa, de acordo com a definição. Quem estiver cético é questão de verificar, não é? Portanto, se vocês unirem quaisquer dois pontos do gráfico desta função, o segmento de reta unindo esses pontos está acima do gráfico da função. Okay? Portanto, conclusão importante. A definição de função convexa não implica continuidade sequer. Bom, no entanto, se por acaso vocês considerarem que a função está definida num intervalo aberto, já temos uma proposição que vos diz o seguinte: proposição, se f estiver definida no intervalo I aberto, e for convexa, então f é contínua. Okay? Portanto, aqui o ingrediente importante que faz isto funcionar é aquele aberto que eu pus ali. Portanto, se o intervalo for aberto, aquela descontinuidade, aquele exemplo há bocado, não pode aparecer. Porque é que isto é verdade? Eu não vou demonstrar, mas vou sugerir-vos como fazer. Está bem? Daqui a pagar o exemplo. Esta a demonstração desta proposição não é particularmente difícil de perceber porque é que funciona e vocês conseguirão descobrirem como é que é se esforçarem para isso. Não tem nada de muito extraordinário. No entanto, escrevê-la é um bocadinho desagradável. Okay? Porque é que é verdade? Vamos aqui fazer uma justificação demagógica, não é? Fazer aqui um gráfico de uma função, porque eu já estou a imaginar contínua, não é? Mas a ideia a seguir para verificar que isto funciona é a seguinte: peguem num ponto do gráfico da função, okay? E escolham dois outros pontos, um maior, outro do domínio, um maior, outro mais pequeno. Okay? Vocês vão conseguir, com a definição de função convexa, mostrar que o gráfico da função tem que estar numa região deste género. Okay? Portanto, aquela definição, aquela desigualdade que eu arranjei e que escrevi na definição de função convexa vai implicar que vocês conseguem limitar a parte do plano onde está o gráfico da função por duas retas, ok? Que se cruzam no ponto do gráfico onde estamos a discutir a continuidade. Ok? Se vocês fizerem isso, depois conseguem justificar que a função de facto é contínua no ponto. Ok? Portanto,
se lidarmos com intervalos abertos, convexidade implica continuidade. Ok? Também é fácil de perceber um outro resultado, e agora este já vai ter a ver com derivada. Ok? Faço notar uma coisa, eu estou a ser um pouco mais genérico sobre a noção de convexidade do que aquilo que está no livro do professor Campos Ferreira. O livro do professor Campos Ferreira define convexidade só para funções que já sabemos que são diferenciáveis. Okay? Portanto, eu estou a fazer algo um bocadinho para além disso, mas também não é particularmente difícil de fazer. Dizia eu que o outro resultado que vocês conseguem justificar com alguma facilidade é o seguinte: se F, portanto, estiver definida no intervalo aberto, não vazio, ok? Portanto, o conjunto vazio também é um intervalo aberto, mas o intervalo aberto não vazio está implícito. E F for diferenciável, e convexa, então, uma coisa que eu descubro com facilidade é que a derivada de F é uma função crescente. Reparem que não é o F que é uma função crescente. Okay? O que eu estou a dizer é que a derivada do F, o F', é uma função crescente. Portanto, se eu tiver uma função que é diferenciável e convexa, a derivada é uma função crescente. Como é que uma pessoa consegue demonstrar isto? Bom, escrevendo as razões incrementais e percebendo que a definição de função convexa implica, de facto, que a derivada vai crescer. Portanto, olhando para as razões incrementais, vocês conseguem justificar isto. Portanto, a demonstração disto é um exercício para vocês pensarem porque é que isto é verdade. Ok? Bom, um bocadinho mais. Bom, se a primeira derivada é crescente, então daquilo que já sabemos sobre monotonia e derivada, eu consigo imediatamente obter um corolário. O corolário deste resultado se F nas mesmas condições for duas vezes diferenciável, então a segunda derivada de F é maior ou igual a zero. Aí. Porquê? Porque o F' é uma função crescente, logo a segunda derivada é maior ou igual a zero daquilo que já sabíamos sobre sinal da derivada e crescimento de funções. Ok? E claro está, com estes resultados também funcionam com côncava decrescente menor ou igual a zero, não é? Mas escuso estar a enunciar isso. Okay? Bom, portanto, eu fiquei. Este corolário diz-me que se F for duas vezes diferenciável,
Isto implica f duas linhas maior ou igual a zero. Ok? Isto é análogo ao que tinha dito sobre funções crescentes e uma vez diferenciável, então a derivada era maior ou igual a zero. Está bem? É análogo aí. Agora, o que eu gostaria de fazer era discutir a implicação em sentido contrário. Estou aqui a assinalar a verde. Okay? Lembrem-se, no caso de primeira derivada e crescimento, a implicação em sentido contrário precisou do teorema de Lagrange. Bom, isso agora também vai ser assim. Portanto, esta é a minha, mais uma aplicação do teorema de Lagrange, e esta eu vou justificar um bocadinho mais. Portanto, esse é o último resultado que eu quero enunciar sobre convexidade. Se f definida em I, como costume, com I um intervalo aberto, e f duas vezes diferenciável, verifica f duas linhas de x maior ou igual a zero, qualquer que seja o x pertencente a I, então f é convexa em I. E este é o resultado a que eu de facto queria chegar, porque é, enfim, uma das ferramentas que nós vamos usar para estudar funções. Uma das ferramentas que usamos é calcular a primeira derivada, estudamos o seu sinal, tiramos conclusões quanto ao seu crescimento. Também é possível calcular a segunda derivada e depois daí tirar a informação, saber se o gráfico num certo intervalo responde a uma função convexa ou côncava. Ok? Portanto, iremos fazer isso, já faremos um exemplo a seguir. Mas primeiro, porque é que tal coisa funciona? Bom, a justificação pode ser feita à custa do teorema de Lagrange e de maneira que é relativamente simples. Não é? Portanto, imagine um gráfico de uma função com segunda derivada maior ou igual a zero, um intervalo, e vamos supor que f não era convexo. Ok? Portanto, vamos supor em simultâneo aquelas duas coisas. Então, o que é que eu poderia dizer? Bom, poderia dizer que, com certeza, existiriam três pontos do gráfico da função em que o ponto com a abscissa no meio estaria acima do segmento de reta unindo os outros dois. Okay? Bom, então como é que fazemos? Bom, reparem, se eu agora olhar para o intervalo entre o primeiro e o segundo, vamos chamar aos pontos A, C, B, ok? Entre o primeiro e o segundo, isto fosse assim, eu consegui arranjar aqui um ponto, usando o teorema de Lagrange, vamos chamar de X, X1, algures entre A e C, onde a derivada da função corresponde ao declive daquele segmento de reta. Da mesma maneira, consigo arranjar um outro ponto, x2, entre C e B, no intervalo aberto, mais uma vez pelo teorema de Lagrange, onde o declive da função seria igual ao declive daquele segmento de reta unindo C, F de C, a B, F de B. Só que, vocês estão a ver,
a derivada em x1 é de certeza maior que a derivada em x2. Isto é algo a verificar usando o facto que os pontos tinham aquelas propriedades que eu indiquei. Portanto, eu consegui arranjar 3 pontos graças a f não ser convexa. Okay? Bom, mas então, agora, de novo, aplicando o teorema de Lagrange, mas desta vez não é f, mas f', vocês conseguem arranjar entre x1 e x2 um ponto onde a segunda derivada é negativa. Okay? Portanto, é uma aplicação 3 vezes do teorema de Lagrange. 2 vezes ao f e 1 vez ao f', para conseguir arranjar um ponto onde o sinal, portanto, haverá um ponto algures entre x1 e x2, onde a segunda derivada seria negativa. Okay? Isso é impossível. Portanto, isto não é muito diferente do que fizemos no caso de mostrar que se a primeira derivada é maior ou igual a zero, então a função é crescente. Okay? Exemplo de aplicação. Vamos ver um exemplozinho rápido. Okay? Vamos fazer umas contas. Okay? Considerem G, definido em R, via G de x é igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Okay? Qual é a derivada desta função? G' é igual a x quadrado mais 1 menos 2x quadrado a dividir por x quadrado mais 1 ao quadrado. Ou segunda derivada. Bom, segunda derivada, o que é que eu obtenho? Derivada de 1 menos x quadrado é menos 2x vezes o x quadrado mais 1 ao quadrado. Menos 1 menos x quadrado vezes a derivada de x quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2x quadrado mais 1 vezes 2x. Ok? A dividir por x quadrado mais 1 à quarta. Grande simplificação, não é? Há pelo menos um fator x quadrado mais 1 que eu posso dividir por ele. Portanto, fico com menos 2x x quadrado mais 1. Agora vezes menos 4x vezes 1 menos x quadrado. Okay? A dividir por x quadrado mais 1 ao cubo. Bom, a expressão do numerador, se eu agrupar termos do mesmo grau, o que é que eu tenho? Tenho menos 2x ao cubo mais 4x ao cubo, o que me dá 2x ao cubo. Okay? Depois tenho ali um menos 2x, menos 4x, menos 6x. Analisar o sinal da segunda derivada é fácil. Portanto, se eu puser x em evidência no numerador, fico com 2x quadrado menos 6, não é? X quadrado mais 1 ao cubo é sempre positivo. Portanto, eu tenho que ver o que é que se passa com o sinal de x quadrado menos 3, não é? Ora, x quadrado menos 3 é a mesma coisa que x menos raiz de 3 vezes x mais raiz de 3. Portanto, pondo aqui a versão final da segunda derivada,
Tirando estes cálculos intermédios todos, o que é que eu tenho para a segunda derivada? X vezes, posso pôr aqui um 2, e agora x menos raiz de 3 vezes x mais raiz de 3 sobre x quadrado mais 1 cubo. O que é que isto me permite fazer se eu quiser esboçar o gráfico do G? Bom, se eu quiser esboçar o gráfico do G, há certas coisas que o G satisfaz que novas significam uma vida. Por exemplo, G é ímpar. G de menos x é igual a menos g de x, qualquer que seja o x real. Dizemos que G é ímpar. Coisa que se reflete no gráfico, em o gráfico ser simétrico em relação à origem. Mas o que é que eu sei sobre este G? Sei que o limite, quando x tende para mais ou para menos infinito desta função, é zero. Deixa-me escrever isso também aqui. Põe ali mais ou menos infinito, para dizer que são os dois. Não é? Professor, Diga. Como é que nós chegamos à conclusão que ela é ímpar? Substitua x por menos x e veja o que é que acontece. Fica menos x em cima, continua a ficar x quadrado mais 1 em baixo. Portanto, o valor em menos x é igual ao simétrico do valor em x. Okay? Portanto, este limite é zero. Como é que então eu posso esboçar o gráfico desta função? Já agora, a derivada, eu também posso ver que pode escrever como 1 menos x vezes 1 mais x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Okay? Portanto, como é que é o gráfico desta função? Portanto, reparem que a segunda derivada, quando x é muito grande, positivo, a segunda derivada fica positiva. Portanto, a função é convexa para x grande. O sinal muda, quando o x é positivo ainda, mas diminui, em raiz de 3. Portanto, o sinal da segunda derivada fica negativo em raiz de 3. Portanto, a função há de ficar côncava à esquerda de raiz de 3. Até onde? Até menos raiz de 3. Quanto a crescimento, vocês têm zeros da derivada em 1 e menos 1. A função vai ser decrescente em 1 mais infinito. Entre 0 e 1 também é decrescente. De 0 e 1 não, disparate. É que eu estou a dizer. Entre 0 e 1 vai ser crescente. Ok? E para x menor que 0 isto é simétrico. Okay? Portanto, eu vou agora limpar isto e fazer-vos o gráfico, esboçar o gráfico da função à custa destas propriedades das contas que acabei de fazer. Okay? Para já, como qualquer função ímpar, na origem a função vale zero. Certo? G de menos x é igual a menos g de x em zero. Vocês têm que g de zero tem que ser igual a menos g de zero, a única possibilidade de ser zero. Já agora, de qualquer maneira, de cálculo direto, vocês têm isso. Depois, vocês têm um gráfico assim. Você tem crescimento até o 1. Okay? Sendo o gráfico côncavo. Depois continua o gráfico a ser côncavo.
mas já decrescendo até ao raiz 3. Notem que o sinal da função, própria função, é positiva para x maior que 0. Depois o limite para infinito é 0 e o gráfico vai ser convexo. Portanto, vocês terão algo daquele género para aquele lado. X menor que 0. Usem a simetria, portanto, da função ser ímpar. Okay? Portanto, terão algo assim para que o valor em menos 1 vai ser um mínimo absoluto da função. Já agora, em 1, a função vale 1 meio. Em menos 1, vale menos 1 meio. E que o limite é 0 quando x tende para menos infinito e para mais infinito. Okay? Portanto, do ponto de vista qualitativo, já consegui fazer bastante relativamente a este gráfico. Juntando o que sei do sinal da primeira derivada, portanto, crescimento, sinal da segunda derivada, convexidade, concavidade. Já agora, estes pontos, o raiz 3 e o menos raiz 3, são os pontos onde a segunda derivada é 0 e, portanto, o sinal da segunda derivada muda. A pontos com estas características eu chamo pontos de inflexão. E ali são é um ponto de inflexão. Ok? Portanto, os zeros da segunda derivada, portanto, os pontos de inflexão têm que ser zeros da segunda derivada, supondo que a segunda derivada é contínua. Okay? Portanto, no estudo de gráficos de funções à custa do cálculo diferencial, se vocês quiserem ser um pouco mais precisos do que usualmente, com crescimento e decrescimento, a segunda derivada dá informações importantes. Okay? Professor, Bom, diga. nós teríamos também de calcular o G de raiz de 3 para sabermos Sim, qual é que é o ponto de de raiz inflexão. 3 é raiz 3 sobre 4, não é? Mas claro está, como você sabe que a função entre 1 e raiz de 3 é decrescente, tem que ser um valor menor do que o valor em 1, que era 1 meio. Okay? Portanto, é raiz de 3 sobre 4. Bom, mas, enfim, o grau de detalhe que nós possamos gráficos depende daquilo que quisermos fazer, não é? Portanto, não vamos ser tão detalhados quanto precisarmos para aquilo que estivermos a fazer. Okay? O que queria chamar aqui a atenção era para o que fazia com a segunda derivada. Bom, já começa a ser tarde, vamos falar do outro tópico que eu queria mencionar hoje. O outro tópico é regra de Cauchy. Que no fundo são 4 resultados. Okay? O primeiro corresponde àquilo que eu mencionei um bocadinho depressa na sexta-feira passada, que vale nas seguintes circunstâncias, seja F definida numa vizinhança de um ponto A, valores em R, G também, portanto G e F, duas funções definidas na vizinhança epsilon de um ponto A, valores em R,
diferenciáveis com limite quando x tende para A de f diferenciáveis, desculpem lá. Portanto, diferenciáveis em dizer onde? Na vizinhança menos o ponto A. Melhor escrever aquilo melhor. Ok? Com o limite quando x tende para A, igual ao limite quando x tende para A, x diferente de A, x, ambos iguais a 0. E agora, eu vou pôr o g a dividir, vou ter que excluir a derivada de g ser 0, perto do ponto A, com g' de x diferente de 0. Qualquer que seja o x na vizinhança epsilon. É melhor passar isto para a linha seguinte. Okay? Então, já agora uma observação. Na aula de sexta-feira, eu esqueci-me de escrever esta condição. Embora quando falei do teorema de Cauchy, eu disse, se eu puser isto da forma FB menos FA sobre G menos A, tenho que ter cuidado com os zeros, os zeros da derivada, ter condições mais cuidadas, não é? Portanto, escrevi a igualdade do teorema de Cauchy de maneira a evitar esse problema, não tendo nada a dividir. Mas aqui, se pensarmos um bocadinho na maneira como eu justifiquei a regra de Cauchy nessa aula, eu vou precisar que a derivada de G não seja nula perto do ponto A, okay? Para poder aplicar o teorema de Cauchy. Porque reparem, se a derivada não é nula, pontos onde o G toma o mesmo valor também não existem. Portanto, dois pontos distintos onde o G toma o mesmo valor não podem existir. Porquê? Porque, pelo teorema de Rolle, entre os dois teria que haver um ponto onde a derivada fosse nula. Okay? Mas já veremos isso. Vamos ver aqui. Então, se o limite quando x tende para A, valores diferentes de A, de f' sobre g' existe em R barra, então o limite quando x tende para A com x diferente de A de f de x sobre g de x tem o mesmo valor. Okay? Antes do limite é um se. Portanto, então se o limite, okay?
Bom, isto é uma das versões da regra de Cauchy, regra de L'Hopital, como vocês lhe quiserem chamar. No entanto, eu posso, por exemplo, já dar-vos aqui uma variante que também funciona, que é esta. Suponham que o limite não é zero, limites para A não são zero, mas nem sequer preciso pôr mais infinito, posso pôr infinito, sem sinal. Ok? Portanto, suponham que ambos os limites para A do f e do g são infinitos. Okay? As outras condições mantenham-se. Então podem tirar exatamente a mesma conclusão. Okay? Portanto, aqui este infinito dá-vos um segundo resultado. A demonstração é igual? Não, não é igual. Okay? Outras coisas que podemos fazer. Portanto, aqui vocês já têm duas regras de Cauchy. Uma para indeterminações 0 sobre 0, outra para indeterminações infinito sobre infinito. Okay? Quais são as duas outras? As duas outras têm a ver quando eu substituir aqui a vizinhança de um ponto por um intervalo ou da forma A mais infinito ou menos infinito A. E em que o x, em vez de tender para A, tende para ou mais infinito ou menos infinito. Okay? Como eu já não tenho muito tempo, deixem-me exibir exemplos das duas situações que tenho aqui. Okay? No caso, limpar isto. Vamos lá ver um exemplo de uma situação destas. Suponham portanto, na aula passada fiz qualquer coisa era o limite quando x tende para zero exponencial de x menos 1 menos x sobre x quadrado. Portanto, exemplo da aula passada, não, exemplo sexta-feira. Portanto, esta é uma situação de uma indeterminação 0 sobre 0. Portanto, numerador e denominador tendem para zero. Aquelas funções são diferenciáveis no complementar da origem. A derivada do denominador, que é 2x, fora da origem não é zero, de maneira que aquela condição técnica do g' ser diferente de zero é satisfeita, de maneira que não há dúvida que eu podia aplicar a regra de Cauchy. Ok? Agora, suponham vocês outras situações interessantes. Um limite também para zero, só que agora vou querer uma situação infinito sobre infinito. Bom, então 11,59, não é? Bom, vamos começar aqui na próxima aula. Portanto, agora fazer contas de mais um exemplo. Portanto, já vos disse dois exemplos, dois enunciados de regras de Cauchy. Vamos fazer exemplos e ver as duas outras no princípio da aula de sexta-feira. Ok? E vamos ver também como é que uma destas, que não é a primeira, como é que se justifica. A primeira é simplesmente uma aplicação do teorema de Cauchy. Para as outras precisamos fazer mais qualquer coisa que tenha a ver com os limites. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Até sexta e partiremos daqui.
lá